Esteja focado aqui. Chega aqui, pastor Antônio, chega aqui. Pastor Antônio, o pessoal sempre elogia muito as EBDs do pastor Antônio, o pessoal faz tão bom, a sala cheia aqui, né? Aí o pastor Antônio vai estar trazendo nessa manhã a palavra do Senhor. Vamos orar pelo pastor? Vamos pedir a graça de Deus sobre ele? Pai, obrigado pela vida do pastor Antônio, obrigado pela bênção que ele tem sido em nosso meio, obrigado a Deus por tanto que a gente tem aprendido com ele, e que nessa manhã, ó Deus, o Senhor o use mais uma vez, é no nome de Jesus que oramos, amém. Muito obrigado, pastor Nildo, por essa oração ungida, tão preciosa e tão abençoadora, né? Meus queridos e meus amados, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me propicia e pelo convite que o pastor Nildo nos fez. O pastor Nildo enviou uma mensagem para mim essa semana, pelo WhatsApp, perguntando se eu estaria aqui. Eu naturalmente estaria, fosse para pregar ou não. E ele me convidou para pregar, naturalmente, com assentimento, com anuência, né? Com a chancela do pastor da igreja. De forma que eu irei seguir o script, eu falei para ele isso, né? Eu vou seguir o script, vou seguir a ênfase que tem sido dada na igreja pelo colegiado de pastores, pastor Nildo, pastor Vili e o nosso pastor Iquias, que está de férias, em gozo de justas e merecidas férias. Eles têm dado a ênfase, essa nova ênfase, sobre um coração ensinável. E o texto basilar tem sido a missiva de Paulo aos Filipenses. Então nós vamos nos ater ao texto. O pastor Nildo já tinha mandado para mim um texto, e nós iremos refletir, fazer algumas considerações bíblico-teológicas a partir desse texto da palavra de Deus. Então, ao pastor Nildo, que nos convidou, e o pastor Milquias, eu agradeço de coração por essa ocasião ensejada a mim para expor a palavra de Deus, o que eu procuraria fazer com fidelidade bíblica e fidelidade textual, e seguindo a ênfase dada pelo nosso pastor Euquias e pelo colegiado de pastores. Nós vamos abrir a Bíblia na carta aos Filipenses. Então, vamos ao capítulo 3 da carta aos Filipenses. Ali nós temos, sim, nós vamos ver isso aqui. Eu já entreguei Então, vamos ler então. Nós vamos primeiro ler o texto da palavra de Deus. Então, você acompanha o texto sagrado, a Bíblia, no texto de Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 11. Essa é a perícope. Perícope significa unidade textual. Essa é a perícope, a partir da qual nós iremos expor a palavra de Deus. Assim diz o apóstolo São Paulo, né? Quanto ao mais, irmãos meus, eu vou usar a revista bíblica atualizada, mas tem várias versões e cada um tem a sua versão. Não existe versão mais fiel que a outra, né? Todas as versões são bem próximas do texto original. Como disse o Dr. Donald Carson, que é o maior hermeneuta do mundo, ele diz que a Bíblia mais fiel do mundo é 94% no máximo fiel aos manuscritos originais, aos autógrafos. Então, toda a Bíblia, as Bíblias que têm as traduções todas, NVI, revista corrigida, revista atualizada, todas são bem próximas ao texto original. Diz assim o texto: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia, diz São Paulo, confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, irrepreensível, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer
e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Obrigado por terem participado da leitura. Vamos lá então? Obrigado, eu agradeço. Muito bem, eu preparei aqui. Vamos lá, então o tema é um coração ensinável. Esse é o assunto temático que tem sido abordado, e a ênfase de hoje é aprendendo a confiar em Deus. Então essa é a ênfase de hoje, aprendendo a confiar em Deus. Então o texto, a perícope está ali, um coração ensinável. Sequenciei, muito obrigado, eu agradeço. Muito bem, aprendendo a confiar em Deus, pode continuar? Sim, eu coloquei aqui, eu gosto muito de pintura, eu tenho mestrado em História da Arte, e eu gosto muito de pintura, escultura. Eu conheço a história de todos os quadros e pinturas do mundo todo. Então esse é um quadro bem conhecido, e esse quadro é de um pintor, Edmundo Migliaccio. Ele pintou esse quadro, esse pintor italiano, Edmundo Migliaccio, e esse quadro foi presenteado a São Paulo. Em 1957, esse quadro foi presenteado a São Paulo, porque São Paulo tem o nome do apóstolo, e a data da cidade é 25 de janeiro. Por quê? Porque pela tradição cristã, Paulo se converteu a Cristo no caminho de Damasco no dia 25 de janeiro. Essa é a tradição cristã, a Bíblia não diz, né? Mas a tradição cristã diz isso. Então, esse Edmundo Migliaccio dedicou essa obra a São Paulo. Está em São Paulo, portanto, na Câmara Municipal, na Sala Anchieta. É um belo quadro do pintor italiano Edmundo Migliaccio. As lições basilares do texto. Nós vamos sequenciar e vamos nortear da seguinte forma, criando algumas considerações que os pastores sempre chamam: primeira lição, primeiro argumento, segunda lição, terceira lição do texto, né? Então nós vamos abordar 4 lições do texto. Então, lições basilares. Então, o alicerce da nossa confiança. Então, primeira lição. Então, aprendemos a confiar em Deus, vivendo a alegria no Senhor. Filipenses 3:1. Essa é a primeira linha de consideração que faremos. Segundo, aprendemos a confiar em Deus, nos gloriando em Cristo. Filipenses 3:3 vai dizer isso. Paulo vai dizer isso, né? Que ele não se gloria na carne, mas se gloria em Cristo. Terceira lição, aprendemos a confiar em Deus, considerando tudo como perda, por causa da sublimidade de Cristo. Então, posso dar. Interessante que na ocasião certa nós falar o que significa perda na língua grega, a palavra usada. E a letra D, aprendemos a confiar em Deus, confiando na justiça que procede de Deus, mediante a fé, né? Então, são as 4 linhas de peroração, de consideração que faremos. A primeira linha, aprendemos a confiar em Deus, vivendo a alegria no Senhor. Muito bem, obrigado. Então, essa é a primeira linha. Paulo vai dizer o seguinte nesse texto: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Agora, pensamos uma coisa. Então, nós temos muitos louvores que tratam disso, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Conhece o louvor, não é? E nós cantamos tanto isso na igreja. Tem muitos louvores que têm essa ênfase, esse viés sobre a alegria, em cânticos, em louvores contemporâneos, em hinos e assim por diante. Alegria no Senhor, a nossa força é. Conhece o louvor? Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor. Tem muitos louvores que têm esse viés sobre a alegria. Agora, pensemos bem, vocês, que hoje, na atualidade, analisando o cristianismo hoje, quando pensamos no cristianismo, eu lembro daquela obra de René Padilha, um teólogo latino-americano, argentino, na obra dele, Missão Integral, e René Padilha vai dizer que a América Latina não é um continente de discípulos, e sim de religiosos, porque ele faz análise, especialmente das igrejas pentecostais, com a ênfase teológica que eles dão. Via de regra, a ênfase que tem sido dada até mesmo por televangelistas, é que ser cristão é surfar por cima da onda, vai dar tudo certo na sua vida. Tem igrejas que dão até ênfase, tem o culto do empresário em algumas igrejas. Aí não vi o culto do gari, mas o empresário tem. Então, sempre nós temos ênfase sobre as coisas que dão certo. Ser cristão, portanto, parece-me que é alguém que está incólume, leso, isento de todo e qualquer procela da qual fazem parte os demais mortais. E sempre se fala que é essa a ênfase de ser cristão. E muitas vezes os testemunhos é que você não tinha nada, mas agora você tem muitas coisas.
via de regra ligada a bens humanos, a bens pecuniários. Quando pensamos na carta de Paulo, nessa missiva de Paulo, eu fico a imaginar, será que Paulo era masoquista? Será que Paulo tinha prazer em sofrer? Ou Paulo era um hipocondríaco? Hipocondríase é aquela doença, aquela pessoa que não tem uma doença e inventa para ter, para pedir oração. Mais ou menos assim. É a obsessão, a absorção pela dor e pelo sofrimento. Já vi alguém que você conversa, como está você hoje? Está tudo muito mal, cheio de dores nas costas, não sei aonde. Se ele não tiver uma dor, ele vai inventar uma para poder o senhor orar por ele. Isso é um problema psicológico, hipocondríase. Quem é hipocondríaco tem que se tratar com o doutor Nildo ali, tá bom? Então Paulo não era hipocondríaco. Paulo não estava inventando história, inventando a doença para orar por ele. A enfermidade, a doença, a dor, a procela, a vicissitude era bem real na vida de Paulo. Paulo também não era masoquista. Mas Paulo entendia que a dor por amor a Cristo, se o sofrimento era causado por causa do seu compromisso com Cristo, era louvável. Então por isso que Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Agora imagine você, se alguém está dando essa ênfase à igreja, pensa você, que Paulo passou muito pouco tempo em cada lugar, porque Paulo era um pregador itinerante. Os pastores hoje, naturalmente, as situações mudam, né? O nosso pastor está aqui, acho que há 20 anos, mais ou menos, nosso amado pastor Yuquias, né? Então, tem ministérios longos nas igrejas. Conheço pastores batistas que estão há 30 anos numa igreja, 35, alguns até há 40 anos. Fica na igreja até terminar o seu ministério. Isso é louvável, louvado seja Deus. Mas naquela época a realidade não era essa. Primeiro século, era o período do cristianismo, na sua gênese, no nascedor do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo, aquelas viagens de Paulo, eram viagens em que Paulo passava muito pouco tempo em cada cidade. Porque ele estava visitando as cidades do Império Romano com propósito, e a função precípua, a função principal era semear a boa semente, a palavra de Deus. Então Paulo passou muito pouco tempo em cada lugar. Em Filipos, se quer que Paulo passou 1 mês em Filipos, segundo os teólogos, mas ali nasceu uma igreja pujante, forte, vigorosa. E Paulo escreveu a carta aos Filipenses, e duas cartas de Paulo, das 3 epístolas de Paulo, 2 são muito pessoais, que é a carta aos Filipenses e a carta a Filemão. São cartas muito pessoais. Paulo não trata tanto de doutrina, mas Paulo trata de coisas muito pessoais. Aliás, a carta aos Filipenses é a única carta que Paulo fala de saudades. Ele diz que tem... Porque quando pensamos em Paulo, alguns teólogos, algumas pessoas dizem que Paulo era muito austero. Conheci certa senhora uma vez, de uma determinada denominação, que conversou comigo em certa ocasião, que não gostava de Paulo. Eu disse, por quê? Ela disse, porque Paulo não gostava de mulheres. Mas que história é essa que Paulo não gostava de mulheres? Será que é? Não, porque Paulo disse, eu não permito que as mulheres falem. Ela pegou um texto isolado e disse que não gostava de Paulo, porque para ela, Paulo era muito machão, e Paulo era muito austero. Não é isso que vemos em Paulo. Paulo chorou junto à igreja de Mileto, na praia, chorou junto com eles. E Paulo diz que passou 3 anos em Éfeso chorando por cada um de vós. E Paulo fala na carta aos Filipenses que ele estava com muitas saudades da igreja. Paulo era uma pessoa também que possuía sentimentos, afeições. E aqui Paulo fala agora de alegria. Mas quando pensamos em alegria, a alegria muitas vezes está relacionada a coisas boas, a coisas favoráveis. Mas quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, as 2 últimas missivas de Paulo quando em vida foram Filipenses e 2 Timóteo. Ambas escritas em um período de confinamento. A situação não era favorável para que Paulo fosse feliz, para que Paulo demonstrasse alegria. Isso é muito importante para a igreja. Eu trouxe vários livros para doação. Eu estou doando parte dos meus livros, mesmo porque nem mesmo meu apartamento está cabendo meus livros. Tenho milhares de livros, então estou doando meus livros, até mesmo para ficar mais folgado também o espaço. Mas, não é o caso. Mas um dos livros que eu doei foi sobre a questão da alegria, uma obra de C.S. Lewis, Surprise by Joy, Surpreendido pela Alegria, em que C.S. Lewis, aquele grande escritor do Reino Unido, nessa obra teológica, ele faz uma análise da alegria cristã. Surpreendido pela alegria. Para ele é importante a alegria, porque para a alegria é a logomarca da igreja primitiva. Mas como pode ser? Não era a igreja sofredora? Milhares de cristãos foram mortos naquele período. Os 3 primeiros séculos do cristianismo é chamado por Tertuliano, o pai da igreja, que era a época do sangue dos mártires. Ele chega a dizer que o sangue dos mártires era a semente da igreja.
Foi um período de muitas perseguições, muitas dificuldades. Mas ao mesmo tempo era uma igreja alegre. Por quê? Porque a alegria não era circunstancializada. Você já conhece alguém que às vezes tem, não sei se a pessoa é bipolar, mas até em igreja tem gente bipolar. Gente bipolar, pastor Nildo cuida também. Mas tem gente que você vê hoje, trata você com alegria, no outro domingo parece que a pessoa trata você diferente. Você diz, que bicho mordeu ele? Mas que bicho mordeu ela? A gente pensa assim, porque são pessoas às vezes um pouco bipolares. Dependendo são felizes, mas dependendo da circunstância, dependendo do momento. Então a alegria cristã não pode ser circunstancializada. Então, primeira coisa, colocamos aqui 3 aspectos. Primeiro, aprendemos a confiar em Deus vivendo a alegria no Senhor. E Paulo diz isso: alegrai-vos sempre aonde? No Senhor. A sua alegria está alicerçada no Senhor. Só o Senhor pode ser a fonte da sua alegria, nada mais. Sabe por quê? Porque quando você coloca a sua alegria nas coisas, quando as coisas deixam de existir, você perde essa alegria. Tem um livro que ajuda muito isso, que é de um psicólogo suíço-francês, Erich Fromm. Erich Fromm lançou uma obra em Genebra, quando ele é professor da Universidade de Geneve, com o título, chegou em português com o título O T e o C, em que ele vai dizer, quase num profetismo, como psicólogo, que o Ocidente vai cair. Ele disse, o Ocidente vai cair, vai tombar o Ocidente, o mundo ocidental, por causa da crise do T e do C. Que as pessoas não valorizam mais o C, que trata de essência, valorizam o T. Então há esse frenesi para enriquecer, há esse frenesi para ter coisas, porque senão você não tem visibilidade. Pode perceber. A revista Forbes, todo mês, saem os mais ricos lá. Então eles ficam brigando entre si, quem vai para o primeiro lugar, quem está entre os 100 mais ricos, ou que tem mais grana. Muitas dessas pessoas são pessoas vazias, não são felizes, porque o dinheiro em si, objetivamente, não produz a verdadeira felicidade. Não é importante entender isso. Então, primeira coisa, é preciso entender que a alegria é fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A alegria é fruto do Espírito. A verdadeira alegria, a genuína alegria, a autêntica alegria, é fruto do Espírito Santo. Quem não é habitado pelo Espírito não pode ter essa alegria. Ou você acha que Neymar tem essa alegria porque tem um iate lá na Praia de Santos? Ou whatever, seja quem for. A verdadeira alegria é fruto do Espírito Santo. É muito importante entender isso. Segundo aspecto, essa alegria advém da vinda do Messias. Está ligada ao processo encarnacional. Quando Jesus nasceu, eu amo esse texto. Porque Lucas, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Porque Lucas, não sei se ele era médico pediatra, Lucas era médico, mas ele é o único que trata de algumas peculiaridades, nuances e matizes da infância de Jesus. Ele diz Jesus sendo visitado, Maria indo visitar Isabel, fala de Jesus no templo, fala de Jesus sendo apresentado ao templo e Simeão abençoando, como o pastor Nildo fez hoje com a criança. Então, são aspectos, algumas nuances e matizes da infância de Jesus que só Lucas trata. Mas Lucas vai dizer em Lucas 2,10 que os anjos cantaram nos seus azulados da Judéia quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Mas diz, e esse que vos trago agora, boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Boa nova de grande alegria. Então a verdadeira alegria é fruto da encarnação. Sem Jesus não há alegria. Terceiro aspecto, a verdadeira alegria não é circunstancial. Lembra da teologia de Abacuque? Abacuque é um profeta que viveu no olho do furacão. Abacuque viveu por volta do ano 597 a.C. Abacuque viu quando as forças de Nabucodonosor invadiram Jerusalém, destruíram o templo, mataram milhares de judeus. E uma leva foi conduzida para a Babilônia. Abacuque viu, ele contemplou, e ele disse, Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, nos currais não haja gado, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor. Eu creio que na vida de todos nós tem que ter um ainda e um todavia. Ainda, todavia, tem que ter este todavia em minha vida. Esse porém, esse todavia, tem que ter em minha vida, na sua vida. Ainda que essas coisas estejam presentes, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa é a teologia de Abacuque. E nós cantávamos, não olho mais as circunstâncias, não, olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Lembra, Éder? Você cantava aqui na igreja? Não? Vocês não conhecem esse louvor?
Gente, é da velha guarda aqui. É importante cantar esse louvor. O que é que Jesus diz? O reino dos céus é semelhante a alguém que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Não basta só cantar louvores novos, tem louvores antigos maravilhosos, né? Satisfação é ter a Cristo. Esses louvores aí da época do pastor Nildo. Pastor? Então, pastor Vili. Então, queridos, primeira lição, né? Primeira lição, eu estou tentando me ater ao tempo, tá bom? Tentando ser conciso, ser lacônico. Primeira linha de consideração é que a verdadeira confiança em Deus é aquele que confia em Deus, alegrando-se nele, fazendo de Deus a razão da sua vida. E nós cantamos: és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. É mesmo. Eu acho que muitas vezes nós mentimos quando cantamos, sabia? A gente canta isso na igreja, na segunda-feira, na primeira briga com o chefe, a gente passa uma semana depressiva, mas diz que Jesus era a nossa única razão de adoração. A gente canta na igreja: se o mar não se abrir, o Senhor vai me fazer andar por sobre as águas. A gente diz que vai ser surfista espiritual. Mas na primeira crise da segunda-feira, a gente mergulha na crise, na depressão. Então temos que fazer de Jesus a razão da nossa alegria, tá bom? Muito bem, tem até uma bela poesia, Jesus, a alegria dos homens, Rafael Joel Martins Júnior. Gosto muito de poesia. Antigamente eu sempre, antes de pregar, recitava uma poesia de Rafael Joel Martins Júnior, Miss Matias, Mário Barreto França, Jonatas Braga, esses poetas batistas, mas fiquei um pouco mais tímido, pastor. Se eu for, conheço centenas de poesias, mas se eu for recitar aqui, eu perco, vocês olhando para mim, eu já perco o jeito. Então esse é o primeiro aspecto. Primeiro aspecto do texto, Paulo dá ênfase sobre a alegria cristã, mas Paulo vai mais além, porque a segunda ênfase de Paulo, nós vamos perceber, sim, eu coloquei até alguns pensamentos, sim, a palavra finalmente. Interessante que Paulo começa o texto, ele vai tratar, aqui tem quanto ao mais, a expressão começando no capítulo 3, quanto ao mais. Eu quero explicar isso para vocês, que é importante. Você lê a Bíblia hoje, ela está capitulada, né? Capitulada, dividida em capítulos, versículos, mas na época de Jesus não era assim. Isso é uma coisa que aconteceu já no século XIII e século XIV, na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, no século XIV, é que foi dividida a Bíblia em capítulos e versículos. Por isso você vai ver Mateus, Marcos, Lucas dizendo: está escrito nos profetas. Ele não diz o capítulo porque não existia isso. Não existia capítulos nem versículos no texto original. Então, finalmente, é uma expressão de transicional. Quem conhece um pouco de leitura, né? Quem fez curso de pedagogia, ensinei muitos anos no curso de pedagogia, no curso de letras. Então, quando alguém está escrevendo finalmente, agora, então, ou seja, é uma transição de. Ele tratou de vários assuntos no primeiro e segundo capítulo. Não existia o primeiro e segundo capítulo, mas ele agora diz finalmente, então ele já muda a ênfase. Depois de tudo que eu disse, finalmente, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Depois de tudo que ele havia dito anteriormente, ele agora usa uma situação transicional. Eu coloquei aqui algumas declarações sobre a alegria de dois homens que eu admiro. O missionário William Carey, que é o pai das missões modernas, foi missionário na Índia por muitos anos, missionário inglês, missionário batista. Mesmo quando parece tudo escuro à nossa volta, a alegria do cristão é a lâmpada que desvanece as trevas. Ele passou grandes procelas, perdeu 2 esposas que morreram na Índia, vítimas das doenças tropicais da Índia. Casou 3 vezes. Sofreu muito William Carey na Índia, mas foi um exemplo tão magnífico da história das missões modernas. Eu admiro muito a vida de William Carey. Então ele diz que, portanto, a alegria é de fato a lâmpada que desvanece as trevas das dificuldades, das procelas, das vicissitudes. Outro exemplo é C.S. Lewis. Eu amo C.S. Lewis, já li todos os seus livros. Tal como, olha o que C.S. Lewis diz: tal como a Edelweiss é aquela flor que nasce nos píncaros, nas montanhas mais altas da Suíça e dos países da Europa. Tal como a Edelweiss dos Alpes, a alegria é a mais bela flor que pode brotar nos penhascos das provações. Que coisa belíssima de C.S. Lewis. Quantas vezes está passando pelos penhascos das provações, mas a alegria vai brotar justamente ali. Isso é maravilhoso. Sim, sequenciando a próxima lição, aprendemos a confiar em Deus, nos gloriando em Cristo. Esse é o segundo aspecto. Aprendemos a confiar em Deus, nos gloriando em Cristo. Paulo vai tratar, depois de Paulo tratar das alegrias, Paulo diz: acautelai-vos dos cães. A expressão dos cães é uma expressão usada
pejorativamente pelos judeus, referindo-se aos gentios. Então os judeus desprezavam os gentios e os chamavam de cães. E Paulo agora refere-se aos judeus legalistas, essa frase, esse adjetivo. Ele diz, cautelar dos cães, dos falsos obreiros, da falsa circuncisão. Paulo tinha uma luta teológica contra os judaizantes que diziam que não bastava viver a graça, era necessário guardar a lei para ser salvo. E Paulo fala de falsa circuncisão. E Paulo vai tratar dele, Paulo raramente fala dele mesmo. Mas Paulo aqui, ele vai falar dele mesmo, ele diz algumas coisas importantes, algumas peculiaridades da sua vida. Ele diz, olha, se alguém vai se gloriar em si mesmo, na carne, eu tenho razões para me gloriar. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim. Interessante que muitas pessoas não sabem. Muitos nomes da Bíblia, no Novo Testamento, foram latinizados. Porque a Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata Latina, que é a primeira versão da Bíblia para outra língua, no ano 300, ele traduziu em Belém. Então, o Jerônimo, ele latinizou os nomes. Maria. Não existe um judeu com o nome de Maria. Como é que aparece Maria, mãe de Jesus? O nome dela não era Maria. O nome dela era Miriam. O mesmo nome de Miriam, sabiam? Então, mas a latinização do nome ficou Maria. Não há judeu no mundo com o nome de Maria, nem naquela época de Jesus. Jesus nunca foi Jesus, o nome dele era Yeshua. Em casa, em qualquer lugar. Saulo não era Saulo, o judeu não tem nome de Saulo. Sabe qual é o nome de Saulo? Saul. O nome de Saulo era o mesmo nome do primeiro rei de Israel, sabia disso? Interessante é que eu acho que o pai de Saulo admirava Saul, porque Paulo disse que era da tribo de Benjamim. Saul também, o primeiro rei, era da tribo de Benjamim, era benjamita. Então o nome de Saulo era Saul, o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Mas na tradução, quando foi latinizar os nomes, ficou como Saulo. Então, Saulo vai dizer que ele, se fosse gloriar na carne, se vangloriaria, porque ele era hebreu de hebreu da tribo de Benjamim. Mas ele diz aqui que vai se gloriar em Cristo, porque nós que somos a circuncisão, versículo 3, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então a glória está somente em Cristo. Eu dei muita ênfase na lição de hoje sobre a glória, quando a glória do Senhor encheu o templo. A lição foi maravilhosa, a lição da escola dominical nesta manhã. A ênfase do articulista, ele foi muito sábio, muito nobre e muito pertinente, muito pontual. Então, aprendemos a confiar em Deus, nos gloriando em Cristo. Então, muitos louvores nossos apontam para isso. Muitos nossos hinos apontam para isso. Eu gosto muito, sabe, pastor Nito, pastor Vire, dos hinos do cantor cristão. Eu até falo com o Júnior, vez por outra, Júnior, coloca aí, ainda que possa colocar uma musicalidade mais alegre, mas coloca sempre hinos aí, possível, do cantor cristão. Porque tem igrejas por aí que a gente canta, passa o ano todo e não ouve o hino do cantor cristão. Eu fico muito preocupado. É claro que a igreja tem que atualizar-se, tem que olhar a questão do contexto, da musicalidade e tudo mais, mas a gente não pode jogar fora também a nossa herança, nem teológica, nem a nossa herança, nem da nossa inódia, né? Nossa poesia sacra. A inologia batista é muito linda, você olhar os hinos do cantor cristão. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu, em de Fanny Crosby, né? Então, hinos maravilhosos, né? Então, há muitos hinos que tratam da glória de Deus. Então você tem razão para gloriar-se, glorie-se em Cristo, não em si mesmo. Não podemos nos gloriar em nós mesmos, nem mesmo nas instituições. O propósito nosso é apontar para Jesus. A igreja por si só não tem razão de ser. Só Deus tem razão de ser. Só Deus pode ser um fim em si mesmo. Sabiam disso? Só Deus pode ser um fim em si mesmo. Nem mesmo as instituições. Esse foi o grande erro da teologia judaica. Eles disseram a Jesus: nós não somos bastardos, temos por pai Abraão. E disseram isso para Jesus, disseram isso para João Batista. E João Batista disse: vocês não digam que são filhos de Abraão, porque Deus pode transformar pedras em filhos de Abraão. Então a igreja, as instituições, pregadores, seja quem for, não pode ser um fim em si mesmo, só Deus o é. Então a razão da igreja existir é apontar para Cristo, é fazer de Jesus a sua glória. Então, gloriar somente em Cristo. Paulo vai dizer isso. Interessante que a ênfase de João é muito própria. Quando João trata da encarnação de Jesus, ele diz que o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e vimos o quê? A sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o Senhor realizou o primeiro milagre, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Quem adivinhar,
pastor Vili vai dar uma caixa de bombom Copenhague. Não combinei com ele não, mas o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Júnior, não vale, você não vale. Tá bom? Estou brincando. A turma dos levitas não vale não. Então, vejamos então. Então, o primeiro milagre foi a transformação da água em vinho, no Evangelho de João capítulo 2. Mas João vai dizer o seguinte, sabe o que é a palavra milagre na Bíblia? Sabe o que é a palavra grega? É a palavra semeion. Sabe o que é semeion? É uma semente. Eu gosto muito de plantas, é que não tem. Mas a semente é a palavra para milagre na Bíblia. Sabe como é que João diz? Na verdade, fez Jesus muitas sementes que não estão escritas neste livro. Ele finaliza o Evangelho de João dizendo assim: o Senhor fez muitos milagres que não estão escritos neste livro. Então, e o texto diz, esse foi o primeiro milagre de Jesus, foi a primeira semente. A semente frutifica. A semente produz frutos. Os milagres, nem os milagres de Jesus são um fim em si mesmo, porque o propósito dos milagres era apontar para Cristo como o Senhor da história, como Deus. Jesus não realizava milagres à la volonté, como diz o francês, à vontade, frouxamente, sem compromisso. Tudo que Deus faz na sua vida, na minha vida, guarde isso no seu coração, por favor. Não há nada que Deus faça que não tenha um propósito, que não tenha uma razão de ser. É importante entender isso. Então, João capítulo 2:11 diz: com esse milagre, começou Jesus os seus milagres, com esse sinal, Jesus começou o seu ministério, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Então, gloriar-se em Cristo é também gloriar-se nos seus feitos. Gloriar-se nos seus feitos. Terceiro, gloriar-se em Cristo é também gloriar-se na sua cruz. Paulo diz: longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Você se gloria na cruz de Cristo? Cantou-se hoje de manhã sobre a cruz, não? Sabe o que eu penso muitas vezes, de todo o coração? Que quando eu analiso a teologia, todo mundo que prega, mas, por favor, não estou dizendo que sou aqui, mas eu amo os pregadores daqui. Pastor Nildo é muito fiel à Bíblia, pastor Vili, o nosso pastor, são pregadores fiéis das Escrituras Sagradas. Mas tem gente aí que está voando, né? Então, está abduzido, se abduz do texto completamente. Mas o que é que nós vemos na palavra de Deus? O que é que nós enxergamos? A cruz é a razão do cristianismo. John Stott, na sua obra A Cruz de Cristo, diz isso. Se você retirar a cruz, acabou o seu cristianismo. Parece que muitas vezes criamos uma teologia de Harry Potter, da vassoura mágica de Harry Potter. A gente voa do nascimento para a ressurreição. É fácil. Fala do nascimento, fala de ressurreição e tudo é o quê? Entre o nascimento e a ressurreição existe a via dolorosa. Entre o nascimento e a ressurreição existe a via crucis. Não há evangelho sem via cruz, sem via cruz. Não há evangelho sem os passos da paixão. E Paulo diz: longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz de Jesus. Se na cruz sempre me glorio, até por fim descansarei junto além do rio. Outro hino de Fanny Crosby, do cantor cristão. Me glorio na cruz de Cristo. Terceiro ponto, vamos para o terceiro ponto da lição, da mensagem, da nossa reflexão. Vamos lá para o terceiro ponto. Aprendemos a confiar em Deus quando consideramos tudo como perda por causa da sublimidade de Jesus. Isso é interessante, que o texto original, a palavra que Pedro diz que eu me considero tudo como perda. Algumas traduções aparecem refúgio. Mas sabe qual é a palavra do original, queridos? É excremento. Sabia disso? Não vou traduzir. Você sabe o que é excremento? Se alguém não sabe, vai pegar Aurélio Buarque de Holanda, o especialista em verbete da língua portuguesa. Mas Paulo diz isso: eu considero tudo como excremento por causa de Jesus. Não é só perda. Essa palavra perda na verdade a gente usa muita linguagem assim para suavizar o texto, né? Então existe muita figura de linguagem que a gente não diz o texto original, não diz que morreu, fulano morreu, a gente diz fulano partiu para os tabernáculos eternos. Fulano morreu, não morreu não, partiu para os campos elíseos celestiais. Então Paulo diz isso aqui na tradução: considero tudo como perda por amor a Jesus. Paulo diz: eu considero tudo como excremento. É mais do que lixo. Você pode imaginar isso? Porque está se criando um cristianismo que não tem renúncia. Já percebeu? Criou-se hoje nos nossos dias, um evangelho sem renúncia. Não precisa renunciar a nada para seguir a Jesus.
E há até um louvor que se cantava, eu sempre faço algumas considerações quando eu ouço um louvor, que diz: eu quero te dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. É belo, é belo. Mas Deus não gosta de você de qualquer situação. Tudo está bem? Não. Seguir a Jesus também é pegar a sua cruz, é tomar a sua cruz e segui-la. E existe renúncia no cristianismo. Pregar o evangelho sem renúncia. Tem igreja em São Paulo, Sex Church. Tive um aluno da Universidade Mackenzie que pertencia a essa igreja. Sex Church, tudo vale. Você pode ser gay, pode ser o que for. Menina com menina, menino com menino, todo mundo se beijando na igreja, tudo bem. Deus ama a todos. Deus é um Deus bonachão, Santa Claus, Papai Noel. Não tem razão de ser. A razão dele existir é só para abençoar, nada requer. Esse Deus Santa Claus é fácil. Mas a Bíblia exige um Deus que requer renúncias, requer compromisso. Por isso Paulo diz: considero tudo como perda por causa de Jesus. E ele diz que considera tudo como perda por causa da sublimidade de Jesus. Como é importante isso? Primeira razão, essa sublimidade de Cristo se revela em seu amor. A sublimidade de Jesus se revela em seu amor. Ninguém amou tanto quanto ele. O Evangelho de João, capítulo 13, diz que, sabendo Jesus que era a hora de partir para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. O amor de Jesus é um amor permanente. A situação é muito complicada hoje. Quando eu ia nos Estados Unidos, frequentava uma igreja, tinha uma igreja batista perto da minha casa, a Morrison Heights Baptist Church, e eu ia sempre ir naquela igreja lá em Mississippi. E certa ocasião, um pastor pregando, eu disse: olha, porque se eu perguntar aqui quem é divorciado, mais de metade da igreja vai levantar a mão. E era muito comum, eu tinha uma igreja que eu sempre, me convidavam para ir jantar na casa deles, eu e minha esposa, Maria Helena, nós íamos almoçar e assim por diante, mas tinha muitas crianças. Geralmente os americanos têm muitos filhos. Aí perguntava: ele é seu pai? Não, he's my stepfather. A minha outra menina: ela é sua mãe? Não, she's my stepmother. Era meu padrasto, minha madrasta. Isso era muito comum. 5 filhos, de 2, 3 maridos diferentes. Isso é no mundo evangélico. Lá você se separa até pelo... então, você vai lá e como se fosse fast food, na fila do McDonald's, vai lá, entrega a carta de paz, 15 minutos, está divorciado. O que está acontecendo hoje é que tudo vulnerabilizou-se, pusilanimizou-se, fragilizou-se demais as relações, o amor ao próximo, as amizades, tudo passou para a era do descartável. Enquanto as obras de Jesus, o que ele faz, se perpetuam, se eternizam. Então vivemos num mundo descartável, confiando e servindo ao Deus permanente. Vocês entendem isso? Como é importante isso? Então, Paulo diz isso, que ele considera tudo como perda por causa da sublimidade de Jesus, porque essa sublimidade também se revela no seu amor permanente. Essa sublimidade se revela no seu perdão. Ele, olhando para os seus algozes na cruz, segundo Lucas, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Efésios 4:32 diz: perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. E também essa sublimidade de Jesus, que Paulo abria mão de tudo por causa da sua sublimidade, essa sublimidade de Jesus se revela na sua salvação. Eu vim para buscar e salvar o que havia perdido, disse ele na casa de Zaqueu. Eu vim para servir da vida de resgate de muitos. Eu vim para trazer vida profusa, copiosa e abundante. João capítulo 10, versículo 10. E 1 Timóteo 1,15, Paulo diz que fiel à palavra e digno de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, queridos, eu quero que vocês estejam acompanhando a linha de pensamento. Eu estou sendo bastante breve por causa do tempo. A quarta linha de consideração: aprendemos a confiar em Deus, confiando na justiça que procede da lei, procede de Deus, mediante a fé. Paulo vai dizer isso aqui. Ele vai dizer: e se achado nele, versículo 9, e se achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje? Criamos uma teologia meritocrática. Até os louvores dizem isso: você é ouro de Ofir. Já viu? Conhece esse louvor? Tem um louvor que fala aí, não sei de quem é o cantor, que você é ouro de Ofir, e assim por diante. Há muita ênfase aí de que você é príncipe, é princesa de Jesus, e você tudo pode, você é ouro de Ofir. Então criou-se uma ideia que enche o crente. Eu gosto do crente bola murcha, sabe? Aquela ideia que você entra na igreja e olha, o que acontece na minha vida é apesar de mim.
não é porque eu mereço. Não existe meritocracia, existe graçacracia. Nós somos graçocratas e não meritocratas. É importante você entender isso na sua história, na sua vida. Eu acho que o bom batista também conhece isso. Senão a gente vai criar um cristianismo eivado de tudo quanto é heresia. Eu tenho muita preocupação como pastor e como teólogo. As heresias entram nas igrejas, nos louvores, nas pregações, e ninguém percebe. Ainda bem que a igreja aqui é uma igreja fiel, que anda segundo o parâmetro das escrituras sagradas. Então essa justiça se revela no Evangelho, Paulo diz isso. Essa justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, não pelas obras. 4.2, a justiça se revela em Deus, porque a Bíblia diz que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. E essa justiça não é meritocrática. Tito 3:5 diz isso. Não pelas obras de justiça praticadas por nós, mas Ele nos salvou mediante o lavar purificador e regenerador do Espírito Santo, não por obra de justiça praticada por você. Efésios 2:9, aquele texto clássico. Como é que diz aquele texto? Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe, queridos, essas 4 ênfases de Paulo, quando eu leio Paulo é muito, a compreensão de Paulo, é um crescente o pensamento de Paulo. Então, Paulo inclusive usa muito a linguagem chamada tríade. A tríade era você levantar a pergunta e responder. Quem vos condenará? É Cristo Jesus que morreu por nós. Quem tentará acusação contra a lei de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu tenho certeza que nada vai me separar, diz ele. Então se chama de tríade. Era um recurso da oratória da filosofia grega. Então Paulo levanta a questão e ele mesmo responde, como fazia Sócrates com os sofistas. Sabe, queridos, então eu estava lembrando, gosto muito de história da arte, mas no final do século XIX, a Rainha Vitória, bem pouco tempo antes da morte dela, né? Ela reinou por 56 anos na Inglaterra, foi o período mais glorioso da história do Reino Unido. Os ingleses diziam no século XIX que o sol jamais se põe sobre o Império Britânico, porque quando o sol se punha na Índia, foi colônia britânica até 1947, o sol estava bem vivo aqui no Canadá. Então foi o país que mais teve colônias no mundo, né? O país de maior extensão territorial do mundo foi a Inglaterra. E é uma ilha, é admirável isso. Mas a Rainha Vitória foi visitar um ateliê em Londres, bem próximo da sua morte, e ela com os passos pesados, a voz embargada, e chegou lá e mostraram quadros belíssimos para ela. Tinha quadros dos pintores impressionistas, que é a minha linha de pesquisa do mestrado, quadros de pintores Renoir, Matisse e obras maravilhosas, Claude Monet, que é o meu preferido. Então tinha obras belíssimas do impressionismo, tinha obras da pintura barroca, com Caravaggio e tantas outras obras. Ele olhou todos os quadros, não escolheu, era para ele escolher um quadro que representasse esperança para o século XX. Era o ano 1899. E a Rainha Vitória bem devagar olhou, e teve um quadro que um pintor colocou, mas não colocou o seu nome. Era um quadro anônimo, porque ele teve vergonha, ele colocou ali porque o Marchand, que estava conduzindo aquelas obras ali, era amigo dele. E colocou o quadro dele juntamente com os pintores impressionistas. Quem vai escolher ele junto a um quadro de Claude Monet? Mas sabe o que ele pintou? Ele pintou uma bela cascata, faz parte da história da arte, pintou uma bela cascata, uma bela cachoeira, e sabe aquelas samambaias que nascem junto às rochas? Então veio um colibri e fez um ninho numa folha de samambaia, e estava, sabe o vento? Não só o vento, mas os pingos caíam por sobre ele, e ele estava lá dentro do seu ninho pequenininho e cantando alegremente. E a rainha olhou e disse: este é o quadro que traz esperança para o século XX. Mas por que, Alteza? Pode explicar para nós? Perguntou o Marchand, e as pessoas estavam junto dela. Ela disse: porque eu estou vendo um passarinho junto a uma grande cascata, junto ao grande correnteza. Ele ousa cantar, mesmo diante do perigo tão iminente. Ela não sabia, foi quase um profetismo, que o mundo ia ser sacudido por 2 grandes guerras mundiais do século XX. Ia haver grandes revoluções, com a Revolução Bolchevista, 1917, que matou milhares de pessoas na Rússia, com uma revolução cultural, 1949, na China, que matou 70 milhões de pessoas. Mao Tse Tung. O mundo foi sacudido por grandes revoluções que banharam o mundo de sangue.
mas aquele passarinho ousa cantar junto ao perigo. Isso é o cristão. Você é aquele colibri que canta junto à correnteza, e eu também. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, de todo o coração por Tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, lança luz para o meu coração e para o coração de cada um de nós. Obrigado por nossa igreja. Abençoa o nosso pastor em gozo de férias. Abençoa os demais pastores do colegiado na nossa igreja. Abençoa cada um de nós, Senhor. E dá-nos a bênção de viver esse cristianismo que se alegra diante da procela, porque sabe que a Tua boa mão está com a gente. A Tua forte mão não nos desampara. Muito obrigado, Senhor. E podemos cantar que a alegria do Senhor é a nossa força, que Tu és a razão da nossa alegria, Senhor, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém. O Senhor muito vos abençoe.